Bom, hoje a gente com um bate-papo especial já estava prometido abordar esse assunto. Jurema Rates, tudo bem com você? Como é que tá? Bom dia, estamos ótimos. Muito obrigada por receber aqui mais uma vez na minha casa. Isso é um prazer. Bom, nós tínhamos falado que voltaríamos a fazer um bate-papo para falarmos de manejo ali na palhada, para falarmos de pragas que tivessem na palhada. Agora a gente está vivendo aquele momento de muitos incêndios, os produtores apavorados, tentando fazer o controle. Jurema, isso muda alguma coisa nesse manejo? Vamos falar de um modo geral, qual é o primeiro passo que o produtor deve fazer agora? Bom, eu vou dividir, Fabélia, com as áreas que não foram queimadas, que é o manejo normal dos restos culturais, nós chamamos manejo de pós-colheita, e vou comentar depois dos cuidados maiores que terão os produtores que tiveram parte das suas áreas queimadas. A primeira situação, então, é lembrar onde estão os insetos que estavam na safra. Onde estão as lagartas, onde estão os percevejos, onde estão as cigarrinhas, onde vão esses insetos quando eu tirei aquela alimentação farta que estava acontecendo na safra. E aí seria mais ou menos assim. O complexo de lagartas, as espodópteras, a lagarta elasmo, essas lagartas que não foram controladas e sobraram durante a safra, elas descem ao solo, empupam e ficam ali em fase de pupa por meses até esperar as próximas chuvas. Quando as primeiras chuvas chegam, elas saem dessa fase de pupa, né, tornam-se mariposa e começam a colocar suas posturas nas plantas daninhas, plantas tigueras. Tiguera de milho é um foco fantástico para percevejo, para lagarta, para cigarrinha e muitas outras plantas daninhas. Então elas começam naquele momento a colonizar, começa a reproduzir lentamente e o produtor ainda não está tão preocupado porque não começou a semeadura e aí então ele não percebe que tem a presença desse inseto naquele momento. É muito importante, quando começa, daqui a pouco começa já a chegar o período de chuva para a gente começar então a aquecer as máquinas para poder iniciar os plantios, então começam as rebrotas dessas plantas tigueras, como eu disse, ou das plantas daninhas e os insetos começam a se colonizar. Aquele produtor que está com aquele tapete verde e que vai começar o plantio, ele não pode iniciar a semeadura sem fazer uma amostragem antes. Então ele faz um quadrante ali, tira a palha todinho e ele vai ficar surpreso a quantidade de inseto que já está instalada ali. Como a lagarta, por exemplo, o complexo de lagartas do cartucho, elas cortam a soja na fase inicial, pode ser uma soja BT ou não, ela corta essa soja na fase inicial, com ou sem tratamento de semente. Lógico, eu acho que não tem produtor que não cultiva mais sem tratamento de semente, mas uma lagarta que já está na palhada, ela não é controlada com a tecnologia BT, se for do complexo Spodoptera, e nem com tratamento de semente. Então, o produtor precisa mostrar a sua área antes de começar, então, a semeadura. Vamos falar mais dessa amostragem para deixar mais claro para o produtor como é que acontece. Você falou ali de um quadrante. Esse quadrante, eu teria que fazê-lo assim, vamos imaginar assim, fazer um talhão e pegar amostras em pontos diversos, ou eu posso mesmo fazer ali 1 metro quadrado, abrir em qualquer área ali no meio da minha lavoura. É interessante, Fabélia, ver o que você teve na cultura anterior. Se você jogou um milheto no final da safra, ou se é a palhada própria do milho, que aqui nós estamos falando mais entre soja e milho, né? Mas, claro, tem outras culturas. E o milheto é muito utilizado como cobertura. Esse quadrante é aleatório nos talhões, mas é muito importante saber que cultura anterior eu tive. Que eu tinha. Se foi milheto ou se foi sorgo, essas duas culturas, elas são muito atrativas para a lagarta elasmo, que é uma outra espécie de lagarta, que ela mata a planta na fase inicial. Esse é o nosso coral das araras, tá? Elas são moradoras aqui com mais autonomia do que a Jurema. As araras canidé, é verdade. Então, ela penetra dentro do colmo da planta e mata a planta na fase inicial. Uma lagarta, eu considero, na fase inicial de todas as culturas, a lagarta mais problemática, porque ela é polífaga, ela ataca o milho, a soja,
o milheto, e ela prolifera muito onde tiver sorgo ou palhada de sorgo ou palhada de milheto. Então, esse quadrante ele é aleatório. É bom que o produtor tenha vários talhões separados, ele faz então a amostragem nos quadrantes de acordo com... E é 1 metro quadrado mesmo. Aí limpa, tira toda aquela palha até ficar no solo, para poder saber então, conhecer Ali a área que eu estou sendo, que vai é ser... no solo que eu vou achá-las. Exatamente, que eu vou, não preciso, vou encontrar entre a palha e o solo. Então, aquele solo mais fértil ali de matéria orgânica, ali assim que é justamente ali onde ele está mais macio, que tem tudo uma proteção maior. E ali, então, eu vou ficar surpresa com a quantidade principalmente lagartas que já estavam na fase inicial. E volta a chamar atenção, essas lagartas, esse produtor não vai controlar essas lagartas com a aplicação, por exemplo, de um inseticida mais econômico, do grupo dos piretroides, sob uma palha seca e achando que vai resolver esses problemas. Não, a própria palha vira proteção para essa... Vira proteção para essas lagartas. Essa pulpa que está lá... Exatamente. Então, não é esse manejo. Ele tem que avaliar que lagarta ele tem para saber qual a escolha. Se ele vai ter que colocar inseticida na dessecação junto com um glifosato ali ou não. E uma qualidade de tratamento de semente muito boa. Então, esse é um manejo muito importante para quem vai começar a palhada, começar a semeadura. Então, aí é aquela situação de amostragem, na hora do herbicida, trazer se necessário for, um inseticida próprio para aquela espécie de lagarta. Já específico. Sim. E o tratamento de sementes não é porque a minha soja é BT que eu estou livre de zelo maior. Não. Fundamental o tratamento de sementes. Tá bom. Mas acontece que na minha área passou fogo. Aí. Limpou tudo. Então. Lembra que eu falei que aquelas lagartas estavam empupadas? No solo? No solo, debaixo das palhas ali. Ela chega a penetrar dentro do solo em torno de uns 10 centímetros mais ou menos, para ela empupar, tornar-se pulpa. O fogo passa por cima, elimina a palha, que já é um grande prejuízo para o produtor, mas tem uma espécie de lagarta muito oportunista para essa situação, que é a lagarta elasmo. A lagarta elasmo, que ela é a primeira que, quando eu disse no início, que começa a chover, ela sai da fase de pulpa e vira mariposa, é a primeira que vai sair, que vai eclodir, tornar-se mariposa, e ela mede mais ou menos 1 centímetro e ela é cinza, da cor do solo que está queimado. E ela é muito atraída por essa cor cinza e também por período seco. Então, no início da semeadura, geralmente está mais seco, porque as chuvas não estão tão bem estabelecidas. E ela é atraída por essa cor. Ela tem essa cor também, ela é cinza. E por então, ela confunde também. Exatamente. Por mimetismo, ela começa a colocar as suas posturas na própria cinza, no solo. Então, ela nem aprofunda tanto. Ali naquela cinza, ela já começa. Porque geralmente a lagarta coloca os ovos praticamente nas folhas. Espera a planta eclodir, né? A lagarta não, desculpa, a mariposa. E a mariposa da elasmo, ela vai colocar os ovos tanto na cinza, quanto no solo, quanto na planta. E aí, então, quando essas plantas daninhas vieram germinar, ou a própria soja vir a germinar, essa lagarta já pode estar presente, esse ovos já pode ter eclodido. Se ela estiver na planta daninha, ela migra da planta daninha para soja. E essa soja for BT, ou com um tratamento de semente não tão específico, essa lagarta vai conseguir penetrar nessa plântula e matar a plântula. Então, mesmo com a soja BT, eu preciso de um tratamento de semente mais específico, com o grupo químico das diamidas, para fortalecer, para proteger mais ainda essa semente ou essa planta que está vindo, essa plântula, para evitar, então, perda maior, que é a redução de estande. Pois é, e depois da redução de estandes, acabou. Eu não tenho mais o que fazer, né? Porque se eu tenho um estande para uma quantidade de planta e já perdi 10% para lagarta elasmo logo no início, eu não tenho... Esse aí eu não tenho mais acordo. Não. Uma vez ela penetrou na planta na fase inicial, perdi o estande, ali já não posso, eu não tenho mais uma alternativa de controle. Então, por isso que eu achei muito interessante, Fabélia, quando nós marcamos bater esse papo, e aí está acontecendo agora, nesse momento, essas queimadas. Produtor, se você teve área queimada,
invista mais no seu tratamento de semente. Coloque um tratamento de semente com qualidade, mesmo que a sua soja seja BT. Porque a tecnologia BT, por si só, ela já segura, aqui na nossa região, uns 50% a 70% de controle para essa lagarta. Algumas regiões, tipo Piauí, não chega a isso, chega a uns 40%, 30%, que a pressão lá é muito mais forte. Mas eu quero voltar aqui. Produtor, se você teve área queimada, invista melhor no seu tratamento de semente. Porque para poder preservar a população de plantas. Porque a elasmo vai causar uma redução maior nessas áreas que sofreram com a queimada. Você ainda falou aí do Piauí. Acho que no ano passado nós falamos aí de algumas pragas que podiam estar afetando já, aparecendo Maranhão e tudo. E o pessoal ficou bem assim interessado, ligando, querendo saber mais informações. E para esse ano, qual é a perspectiva? Tem alguma coisa aí, alguma praga nova, alguma coisa diferente? Qual que é a perspectiva para a safra de verão, Jurema? Não, graças a Deus, são as nossas pragas Conhecidas, tradicionais, mas o sucesso é sempre o manejo, né? A gente começar já com o manejo da palhada, um bom tratamento de semente e o monitoramento da chegada das pragas, porque as pragas não explodem de população de um dia para o outro. Elas começam a colonizar e aumentando de população e a gente percebe ali e começa então o controle. Então nós não temos uma praga nova. A praga que deu um pouquinho mais de surpresa na safra passada para nós foi o pulgão, que é da cana e que foi encontrada no sorgo, né? No milho também. Então, quem for plantar milho verão, por favor, fique atento também à amostragem da chegada desse pulgão. Não vamos confundi-lo com o pulgão do milho mesmo, que é específico. Então, também vai exigir mais cuidado e, se necessário, o controle inicial. É muito importante a gente amostrar o que vai ser a toda a lavoura, né, para poder saber como está a situação da praga, para saber os momentos ideais de fazer o controle e se realmente tem necessidade, né? Então, mas não temos nenhuma praga, digamos assim, que a gente está acontecendo em outras regiões e que não aqui na nossa região. Não, está tendo assim uma perspectiva boa de pragas. Ano passado foi um ano considerado um ano bom de baixa incidência de pragas. Geralmente isso não acontece assim, 3 anos consecutivos, uma praga ou outra vai explodir. Mas ano passado foi um ano muito bom. Nós tivemos pouquíssima mosca branca, então foi um ano legal. Então é só ficar mais atento e usar os inseticidas, tanto inseticidas químicos quanto inseticidas biológicos, que hoje também é uma oportunidade grande que nós temos. Eu fico feliz que a nossa região tem utilizado muito os biológicos juntamente com os químicos, isso aí também é muito interessante, né? Mas não temos nenhuma praga nova na região ou vindo por aí.